A gente pode fazer agora nossa parte de abertura para fins da nossa gravação. Porque daqui a pouco a gente vai aqui. A gente decolou o avião, a gente não sabe nem para onde tá indo, né? Só estamos indo. Estamos curtindo. A gente nunca fudeu tanta edição como nesse episódio. Caralho. Não é? Decolamos e vamos. Mas para onde? Para São Paulo ou para Salvador? Não sei. Vamos. A gente foi. Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do nosso Dream Talks, a segunda edição do nosso Dream Talks, depois da primeira com a nossa querida Roberta Medina. Hoje eu estou aqui com a Carlinha Goulart, nossa gerente de comunicação da Dream Factory, para falar um pouquinho sobre o tema que está no coração da nossa cultura, que é o sonho que se lidera juntos, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém sonha e nem tampouco realiza nada sozinho. Então, para esse tema, né, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, meu colega de faculdade, ainda que a gente não era próximo naquela época, mas a gente se cruzava lá na PUC, na administração da PUC. E o Pedrinho, como é conhecido, né, pai do Bento, da Maria, Pedro Salomão, fundador da Rádio Ibiza, autor de 4 livros, incluindo o finalista do Jabuti, o Líderes, com Y e com Z. E também é uma inspiração para quem acredita que liderar é, antes de qualquer coisa, sentir, né? Reconhecer os sentimentos, saber compartilhar os seus sentimentos. Então, tô muito feliz. Obrigado, Pedrinho, por ter aceitado o nosso convite. Carlinha, Duda, que alegria estar aqui com vocês. É tanta alegria que a gente já conversou 1 hora antes de fazer essa abertura, tá? E eu vou logo jogar. Então, na verdade, tudo que vocês vão ver... Como é que eu tô feliz de estar aqui. Tudo que vocês vão ver a partir desse minuto, a gente falou antes. Aí a gente falou, peraí, que agora a gente precisa fazer a introdução do nosso podcast, né? Essa boa, então, assim, né? É assim, de verdade. Ela flui. Eu sou super fã de vocês. Eu acho que a gente caminhou junto, né? Então, eu acho que um funciona como alicerce do outro também, né? A gente vê que tem gente que tá fazendo por amor coisas inovadoras. Então, também queria agradecer a vocês, porque foram inspirações pra gente seguir. Que bom. A gente fez a primeira, essa aqui é a segunda edição, né? A gente fez a primeira com a Roberta Medina, que foi uma das fundadoras, uma das idealizadoras da empresa, lá em 2001. E aí passamos um tempo aí, final de ano e enfim, carnaval e tudo. Agora a gente quer estar mais disciplinado, mais concatenado para fazer constante. Então, muito feliz quando surgiu o teu nome. É um cara que eu acompanho também há muito tempo. Você entrou na faculdade em 97. Qual foi a faculdade? Eu fiz PUC... eu entrei na faculdade em 98.1. Na PUC. Eu entrei na administração 97.2. Eu entrei... Foi meu calor. Eu fui teu calor. Eu fazia de noite, você também. Eu também, a gente se esbarrava. Eu lembro de você na faculdade, mas acho que a gente nunca fez aula juntos. Nunca fizemos nada juntos. Depois eu emendei, eu formei, e aí eu fiz Sociologia Política e Cultural lá. É mesmo? Já emendei direto na especialização. Que legal, hein? Sem querer, inconscientemente. Mas como é que foi esse processo? Foi muito legal. Eu escolhi a Sociologia, eu sempre gostei. Você formou em administração e emendou. Administração. Tinha alguns créditos já aproveitados para isso ou não? Não aproveitei nada. É outra trilha, né? Nada, foi outra trilha. Até por conta, na administração, eu gostava muito da logística. Acabou que não... Eu trabalhei um tempo no mundo corporativo no Bradesco Seguros, saí, foi maravilhosa, uma baita escola. Se eu não tivesse participado do mundo corporativo, a minha visão sobre liderança e sobre empreendedorismo talvez fosse muito mais romântica do que hoje é. Eu tenho uma parte de ceticismo, inclusive filosófico, apesar de ser um otimista. Legal. Mas aí eu saí... Que área você trabalhou no Bradesco? Aí eu trabalhei numa área de produção, que era tiro, porrada e bomba, mas que foi maravilhoso. Eu aprendi muito sobre liderança, porque o Bradesco tinha e tem até hoje, desde o fundador do Amador Aguiar, um conceito de que os líderes têm que sair de dentro. Todos os presidentes foram funcionários de carreira, do banco e da seguradora. Tem um único que não foi, que quebrou esse protocolo há uma década atrás, mas isso é uma realidade de dentro. Quando você entra, você entende, né, que o mais antigo tem que ser respeitado pelo conhecimento que ele tem. Tem um viés de ancestralidade que é muito interessante para um colosso corporativo que é, né, a empresa, o conglomerado. E aí eu fiquei 3 anos lá, fui muito feliz, de estagiário, as coisas foram dando certo, e eu tinha que trabalhar porque meu pai tinha falido e eu não tinha de onde tirar dinheiro. E a falência do meu pai
trouxe a queda financeira e a queda moral também. Meu pai acabou... meu pai faleceu por conta disso, porque, né, teve um câncer sintomático, por conta do excesso pós-falência do etílico e do tabaco. Então, teve um câncer de esôfago, faleceu, eu tinha 22 anos, então 23 anos. Nesse processo de forma termina, tive que pegar dinheiro emprestado com tia para formar. Minha irmã, eu sou temporão, minhas irmãs são minhas irmãs, né? Porque eu tenho duas mães mais velhas também. E elas me ajudavam. E eu achava que eu tinha que retribuir, porque eu falei, cara, não dá. O único homem de uma família, temporão, de uma família árabe. Pai, filho de sírios, mãe de libaneses. Então, ainda tem a coisa da importância do homem. O único ordinário de uma família de extraordinários, né? Irmã médica, que é uma sumidade, né, na psiquiatria. Minha irmã é a maior psiquiatra infantil do país, se não do mundo. Assim, uma das maiores especialistas em déficit de atenção. A minha outra irmã, direito em Colômbia, Nova York, todas tiveram que se viraram e conseguiram, me ajudaram e eu tinha que retribuir. Eu retribuía com cuidado, porque não tinha inteligência delas, nem a capacidade de fazer medicina na Federal, nem de fazer a especialização em direito em Colômbia. Mas, cara, e aí comecei a abrir muito meu leque para a possibilidade de substituir essa extraordinariedade pela utilidade. Olha que coisa. Então, desde sempre eu gostava da coisa do... Por isso que a sociologia me pegou. Porque é mais a influência do coletivo sobre o indivíduo, né? Ou do que o indivíduo sobre o coletivo, que seria mais a psicologia. E aí eu falei, vou fazer uma pós, mas não tinha nenhum viés profissional. Aí terminei, fui fazer a pós, né? Da PUC, que é a escola que a gente, né, fez parte. Fiz e terminei e aí fui para o empreendedorismo. Rompi com tudo, saí da seguradora, montei um negócio com meu irmão Rafa, que é meu sócio até hoje, 30 anos. Primeiro foi uma produtora de comercial, eu não sabia nada. Teu amigo de infância. Meu amigo de escola, de infância. Legal. E aí a gente montou a produtora, depois da produtora, que deu muito certo, o mercado se modificou. E aí a gente criou a Rádio Ibiza, né? Que foi a grande abertura de portões, nem de portas, né? Pra mim. Porque eu comecei a palestrar por conta da inovação, era chamado para falar sobre inovação de uma empresa que era inovadora, que era a Rádio Ibiza, que não tinha um viés inovador. Que ano foi a Rádio Ibiza fundada? Foi 5 para 6. A ideia borbulhou com o Levi, que é meu sócio e meu ex-sócio que mora em Portugal hoje, que era o cara que fazia trilha sonora para as marcas, mas como um DJ renomado. Eu e Rafa trabalhávamos com produção de comercial, jingle, trilha, spot. O Rafa é irmão do Levi, 10 anos mais novo. Então o Levi era esse cara que as minhas irmãs eram, né? E a gente se juntou e com um traço de percepção de consumo mesmo, eu falei, cara, isso aqui tem um negócio. As marcas estão investindo em layout, em arquitetura, em marketing olfativo. E o branding da música, o branding musical. E foi assim. Aí nasceu a Rádio Ibiza estourou em um ano. Eu lembro do hype, assim, eu lembro, você falava muito, vocês estavam pegando foi muito legal. Grandes clientes, grandes marcas e matéria, e foram lançando isso, né? E você falou da turbina do avião aqui, né? Da gente começar a gravar antes de começar oficialmente. Foi isso, assim, porque o negócio foi crescendo, foi dando muito certo, e a gente foi se organizando. E as próprias diretrizes de cultura organizacional, que viraram depois muito das coisas que eu acredito como arquétipo de liderança, foram experimentadas ali. Era uma geração jovem. Grande laboratório. Um laboratório de jovens. E tem uma coisa super interessante, muito interessante, que eu, como você, como vocês, né? Eu não sou nem da geração Y nem da Z. Eu nasci em 79. A geração Y começa em 84, com o protocolo IP da internet. O www, junto em 84, nasce com ele uma geração. 10 anos depois, 95, uma outra geração, que é a Z. E é muito louco, porque fazendo parte da geração de 79, quem vinha trabalhar com a gente, né? Imagina, eu tinha 20 e pouco, o garoto que tinha 18 tinha nascido em 84. E eu falava, cara, tem uma diferença muito grande entre ele e eu. E eu acho que muito do sucesso que a gente teve, que estava muito focado na gestão de pessoas, de como a gente lidava com as pessoas, tanto os stakeholders como quem estava ali dentro com a gente, vinha dessa percepção da diferença. Que para muitos podia ser uma visão míope, a gente tá falando de óculos. Não, a gente tá aqui na mesma geração. Não tá.
E aí a gente começou a entender que a gente tinha que dialogar. São sutilezas que requerem esse olhar. E aí a gente abriu para uma nova gestão e falou, cara, é isso. E a gente começou a fazer uma gestão empírica que não tinha nada a ver com o que a gente estava vendo no mercado. A gente já tinha home office há 20 anos atrás. A gente já tinha indumentária, não fazia a menor importância. Eu lembro de uma matéria que a Pequenas Empresas Grandes Negócios fez com a gente. Muito engraçado, porque a matéria era assim... Pedro Salomão, Radibisa, permite que os funcionários vão de bermuda pro trabalho. Como se isso... Cara, eu sempre penso isso hoje. Era uma matéria... merecia destaque. Tipo, era um destaque. Aí eu fico imaginando... Outro dia eu peguei essa matéria e eu falei, cara, mas por que isso virou matéria? A gente esquece, né? Eu falei, porque ninguém fazia isso há 20 anos atrás. E pra gente era que se o cara não tá bem com a indumentária dele, com a identidade dele... Como é que ele vai criar? Produzir, como é que ele não vai produzir? Então foi isso. Mas, Pedrinho, tem também a felicidade, o conceito da felicidade. Tá me lembrando um pouco desse conceito que nasce lá atrás. Eu lembro, eu participei de várias palestras suas, né, na minha antiga empresa. E você falava muito de felicidade, né? E é a mesma coisa, assim, lá atrás e hoje tá se falando cada vez mais. Tá quente tá o muito tema. Quente. Da onde vem isso? Como é que isso se desenvolveu aí? O que isso pode agregar nas pessoas, na vida das pessoas? Que eu acho que hoje a pessoa, ela é ela, tanto no profissional quanto no pessoal. Tem que separar, né? Conta da onde vem isso, a sua inspiração também. A nossa vontade de conversar é tão grande, né? Que eu, assim, primeiro eu queria agradecer pelo convite, porque a gente... depois a gente vai começar a conversar, depois a edição se vira. Mas assim, ó, decola, depois aperta... É muito legal estar com vocês, assim, porque acho que essa admiração recíproca, assim, faz com que a gente possa achar esses temas, né? Não necessariamente para um viés roteiro, assim. A ideia da felicidade... Tem duas vertentes, assim, diferentes. A primeira é que o meu primeiro interesse pela felicidade veio de uma percepção... Muita gente dizia que, como eu falei, né? Eu sou de uma família libanesa, né? Ascendência sírio-libanesa. E a família árabe é aquela... Que veio aqui pro Brasil que veio que década? No começo do século passado. O meu avô sírio... pai do meu pai, sírio, veio no começo do século, fugindo da guerra de lá. E os meus avós maternos também, e foi uma coincidência meus pais se casarem, não foi arranjado como era na época, né? Mas, enfim. E a família árabe, ela é sempre muito participativa, né? E os afetos estão sempre em ebulição. E todo mundo que participava da minha família, amigos das minhas irmãs, diziam, mas é maravilhoso, né? Minha casa sempre foi um hub. E todo mundo dizia, mas tem um alto astral nessa família. Eu cresci com isso, achando que isso tinha um viés biogenético, assim, né? A coisa de ser todo mundo muito bem-humorado, de todo mundo ter um lado positivo. Eu digo que faltou muita coisa na minha casa, sobretudo pensando financeiramente com a queda do meu pai, mas nunca faltou amor. Nem capacidade de se divertir, nunca. Assim, eu não tenho nenhuma lembrança dos meus 45 anos de vida de um tempo de tristeza. Nem da morte do meu pai, nem do câncer, nem da falência, nem da perda de patrimônio. Não lembro que estamos todos... Pelo contrário, era tudo... uma sobreposição de frames, assim, de recortes de felicidade. Então eu achava que tinha um traço biogenético. Até que um dia, procurando fotos de família, eu achei uma foto de álbum. Olha que interessante. Uma foto de álbum de uma festa que depois pergunta pra minha mãe, olha, isso aqui era bodas de prata dos seus avós paternos. Então, meu avô e minha avó estavam fazendo 25 anos de casado. Minha mãe era uma menina, né? Meu pai estava ali e tal. E não sei se era bodas de prata ou alguma outra, mas era uma festa de casamento. E os meus avós estavam muito sérios. Foto preto e branco, eles muito sérios, né? E aí eu achei uma foto de um brinde, que eram as mãos assim e tal, um dando brinde, e muito sérios. E eu falei, cara, eles não riam, né? E aí eu lembrei, parei, falei, cara, ninguém ria. Então a felicidade não pode ser um traço biogenético para ninguém, porque ninguém ria. A própria ideia da saúde bucal é recente. Não escovava dente. Assim. E aí eu falei, cara, não, calma aí. Essa ideia de felicidade não nasceu, não tinha nada a ver com isso. Isso, tô falando, se eu tinha... 100 anos atrás? Não, mas eu tô falando, eu tinha 20 anos. Sim. Então, eu fiz recorte, cara, da onde que vem essa história quando você percebeu isso. Eu fiz essa história aí, beleza. Aí o tempo, fiquei com essa ideia, depois eu achei uma foto de um outro evento, que era da família materna, em que tava todo mundo sério também. Eu falei,
negócio tá comprovado. Garoto, né? Sem base sociológica. Vou mudar esse negócio. A felicidade não tá nesse lugar. Aí passou o tempo, comecei a lidar com jovens, e eu falei, caramba, a maior modificação que existe entre já a minha geração, que foi criada com a ideia de uma felicidade material e futura, porque era assim, né? Você tinha que ter a casa própria, o carro na garagem, 30 anos de trabalho no mesmo lugar. As regras, né? As regras. Impostas. Os modelinhos. E você deixava a felicidade para quem vinha, porque você não tinha... Se a expectativa de vida era 70 anos, você tinha que trabalhar 40, você não tinha tempo de ser... Não dava tempo para ser feliz, né? E eu lembro de escutar muito isso. A gente fez de tudo para que você pudesse ser feliz e tal. E eu percebia que... Isso na década de 2000, assim, eu percebia que os jovens que estavam chegando já não estavam mais tão preocupados com isso. E que a felicidade tinha que acontecer no aqui e no agora. Aí eu criei uma primeira retórica sobre isso. Falei, cara... Um outro significado para a história. A felicidade não é mais material e futura, ela começa a ser experimental e não mais material e presente. Aí eu falei, cara, isso aqui precisa de um trabalho. É a ideia do livro. Claro. Aí eu falei, cara, isso... Peraí. Aí eu comecei a olhar para isso com mais atenção, com mais contemplação. Você vê o óbvio, que a gente não costuma ver se a gente não estiver atento. Falei, é isso mesmo. E o que eu acho que é muito interessante nesse tua abordagem, que eu acho que isso, por outro ângulo, se conecta muito com o que a gente acredita, né? De se ela é experimental, se ela é na jornada, a experiência, né, deveria valer, e a gente sempre acreditou muito nisso, né? Desde a criação, a gente nasceu com essa crença em cima dessa doutrina, né, de Roberto Medina, um negócio incrível, né? de fazer a experiência, de proporcionar a emoção compartilhada ao vivo, por entender que isso gera evolução, isso gera autoconhecimento, né? Quando a gente está diante de um estímulo e a gente se emociona, nosso queixo treme, a gente cai a lágrima, o coração fica quente, né? O peito fica quente, a gente fica arrepiado, é porque aquele estímulo nos levou a algum ponto da nossa história e aquela memória nos emociona. E vai ficar para sempre. E, portanto, aquilo é uma oportunidade, eventualmente, até de você ressignificar aquela história lá de trás. Então, fazer isso em escala, tem um quê de terapêutico, né? Tem um quê de psicológico nisso, é essa abordagem da ressignificação, né? De ter um outro olhar sobre fatos que a gente já viveu. E nesse sentido, a música, o esporte, o teatro, a arte visual, né? A literatura, são estímulos que provocam isso na gente, né? Então, tem tudo a ver, né? Ressignificar, eu acho que seja por uma abordagem que você narrou, seja por tantas outras, eu acho que é uma necessidade do ser humano, né? E que eu acho que só se tornou mais aguda, né? Especialmente no pós-pandemia, né? Só que vocês têm um ingrediente que sempre me causa muito espanto, assim, que é a coragem, né? Porque quando vocês se propõem a fazer o que vocês fazem como empresa, e vocês são um dos melhores do mundo, né? Assim mesmo, no que vocês fazem, a grandiosidade dos eventos que vocês fazem, as entregas que vocês conseguem ter, vocês mexem com alguma coisa que é inegociável. Você tem que ter muita coragem, né, para pegar um evento da magnitude que vocês pegam e falar, cara, olha só, você vai comprar esse ticket aqui para isso aqui, né? E você sabe que se o cara não tiver uma experiência maneira, e vocês entregam essa experiência maneira, se a gente fizer uma analogia para a vida, é como a gente deveria encarar essa oportunidade de modificar empresas, sociedade civil. Exato. Não é todo mundo que tem essa coragem, né? Porque hoje você pode viver, você pode proclamar essa ideia, né? Isso acontece muito na liderança. Você diz assim, todas as organizações hoje estão prontas para a agenda, né, da contemporaneidade. Todo mundo está pronto. Todo mundo diz, olha, não pode ter assédio moral, você tem que ser legal, você tem que cuidar do indivíduo. Todo mundo sabe disso. Mas no indivíduo, isso ainda é difícil, né? Porque como é que você vai... E não é natural para todos. Não é natural. A sensibilidade. O mesmo evento. Como é que eu vou fazer um evento que eu vou estar preocupado com os mínimos detalhes, com a experiência, com toda... E você fala, não, peraí, isso aqui se vende sozinha. Eu não preciso me preocupar com isso. Mas não, né? Vocês querem fazer o melhor. Eu acho que essa coisa da coragem, eu acho que tem um lado do... Primeiro, a gente é apaixonado, né? Por proporcionar a oportunidade das pessoas se emocionarem, né? A gente acabou de concluir a Maratona do Rio.
E eu tenho postado assim, doentiamente, todo mundo, né? Os vídeos que eu recebo, que eu vejo, né, enfim, nas redes, daquela linha de chegada, das pessoas tendo aquelas reações, né? Aquele desabar ali, cada um tem uma história. Tem filhos chegando, né? Tem filhos chegando. Mais linda, né? O pai, chorei tudo. Tem gente quebrando ali, faltando. Filhos, né? O pai tá chegando e as filhas. Nossa. Tem o cara que falta. O pai que leva a criança. Que leva a criança, o cara que falta 200 metros para chegar, quebra, não consegue. Os outros que estão ali para fazer o tempo desistem do seu tempo, do seu objetivo para apoiar os outros. Então, acho que a gente evidenciar isso é o que nos gera engajamento, gera interesse de atrair talentos, e gente jovem, gente das novas gerações buscam muito isso, né? E eu acho que por esse olhar, eu fico muito feliz de ver marcas de forma crescente investindo cada vez mais no entretenimento ao vivo como meio, né? Por estarem gradativamente entendendo que somente a mídia, seja ela digital ou de massa, não resolve necessariamente todos os seus objetivos. Ela precisa se relacionar com a comunidade, né? A cultura você não compra, né? Você vive. E você precisa ser autêntico Você não pode simplesmente comprar uma cota e dizer que tá na cultura, né? Você tem que viver aquilo. E eu acho que isso está criando cada vez mais massa crítica, e eu acho que isso explica muito, né, o boom do setor de entretenimento ao vivo. De uma maneira geral, né, nos seus múltiplos segmentos e nichos, etc. Eu acho que isso é extremamente positivo. Pedrinho, você fala muito sobre sensibilidade, né? A nossa sensibilidade, como é que a gente traz isso para humanizar os negócios. E aí a gente quer ouvir um pouco de você, de onde vem isso, como é que você enxerga, qual é a sua perspectiva e por que hoje isso importa tanto. E cada vez mais, né? A gente vê que esse tema cada vez mais importa, a sensibilidade das pessoas, que a gente até estava falando aqui há pouco. Vocês são os experts disso, né? Porque as entregas que vocês fazem profissionalmente, elas mexem justamente com essa capacidade da gente se emocionar. Quando a gente sai do campo do entretenimento e a gente vem para o campo do mundo corporativo, e eu acho que não só do mundo corporativo, das próprias relações familiares, o que fica é como a gente se afeta, ou como a gente afeta. Afeto é sempre transformação. Qualquer afeto que você cause, ou que lhe causa, ou que lhe é causado, te causa uma mudança. É assim. E a gente tem vivido num mundo uma espécie de concierge, onde tudo vem com um toque, né? E que a gente meio que esqueceu desses afetos, do quanto a gente precisa afetar e ser afetado, inclusive para que a vida tenha sentido. No mundo corporativo, então, com essa avalanche de metas, e não só de metas que você tem que alcançar, mas de preparação que você tem que ter para essas metas, né? Da contemporaneidade, você tem que ser bom em tudo. Porque não basta mais você ser um bom profissional, você tem que ser bom pai, você tem que postar coisas incríveis, você tem que ser... Eu abro o meu último livro com uma frase do genial Luiz Felipe Pondé, que ele fala que a gente vive num mundo limpo e estéril, mas de covardes do afeto. Eu adoro isso, né? Eu entendo. Covardes do afeto é muito bom. Né? Você é tão legalzinho que você já não se permite, né, afetar. E os afetos, de uma maneira geral, eles vêm do coração. Só que qual é o grande erro? Quando a gente fala de coração hoje, a gente pensa no emoji vermelhinho, né? Compartilhado, é o mais compartilhado do mundo. E a gente acha que o que vem do coração são só as coisas lindas e maravilhosas. Não são. Do coração vem a raiva, vem a ira, vem a inveja, vem a cobiça, vem a vaidade. Nossa, vaidade, assim. E aí, a gente liderou até hoje pelos modelos musculares e pelos modelos cerebrais. A maior parte do tempo pelo muscular. A gente, desde que era caçador-coletor, era reconhecido líder pela capacidade que a gente tinha de usar os nossos músculos para proteger o bando. Depois que a agricultura veio para a nossa vida, para ficar num determinado lugar, você tinha que proteger o bando. Você tinha que caçar a presa. Então a gente usou os músculos, e tem gente que acha que é o principal modelo até hoje. A força que eu tenho, seja a força física ou a força da indumentária, do crachá, do cargo que eu tenho.
Pós-revolução industrial, a gente começou também a aceitar a ideia do cognitivo. Então você tinha que saber operar o maquinário, você foi se tornando especialista, e os líderes eram aqueles que tinham mais sapiência, no sentido amplo, assim, ou pelo menos achavam que tinham, né? E a gente esqueceu do coração. Então a liderança que foi muscular e cerebral, ela anuviou, né, de alguma forma, neutralizou a possibilidade de você liderar pelo coração. Eu acho que a gente ainda tem que usar o músculo. Se você tirar toda a conveniência que a gente tem, o que vai sobrar é a nossa capacidade de sobrevivência. Então, de vez em quando, a gente vai ter que se impor. A sabedoria, né, depois de Gutenberg, da prensa, da gente poder passar o conhecimento um para o outro, escrever um roteiro, deixar um documento, né? Seu pai está fazendo uma biografia de família, que coisa maravilhosa. Claro que isso tudo é maravilhoso, mas a gente não pode tirar o coração e a ambivalência humana das relações de liderança. E eu acho que é aí que eu tenho tentado fazer um trabalho, jogar uma luz para isso. Como que a gente, principalmente nesse mundo em que hoje parece, apesar da gente viver uma polarização, você não aceita na liderança que alguém tenha esse duplo polo. Porque se alguém tem um momento ruim, você já exclui essa pessoa, cancela. E a gente precisa trazer de novo isso pro papo, né? Pra conversa. Aí que entra o coração. Eu compartilho muito com esse olhar. Eu sou filhote da terapia, né? Fiz terapia desde os 16 anos de idade até hoje faço. Então, sei lá, tem quase mais de 30 anos de terapia. E achava que terapia tinha que ser uma atividade na grade escolar. Tinha que estar no currículo escolar, principalmente na primeira infância. Sem dúvida. Né? Só que terapia é um instrumento majoritariamente caro, um pouco acessível, né? E eu, como um ex-gago, né? Eu era gago, né? A terapia me ajudou muito, né, nesse processo. Eu via o quanto me fazia bem a terapia e falava, poxa, naquela fase ali dos 16 anos, 17, 18, o que eu vou fazer? Vou fazer administração, trabalhar na fazenda da minha mãe, vou trabalhar com o quê? Né? E eu buscava identificar o que me motivava, qual era o meu verdadeiro propósito de vida, o que me faria fazer independente de dinheiro, independente do encaixotado modelo de sucesso, né, que a gente tinha. E eu me lembrava muito dos momentos de brasilidade, de Guga sendo campeão em Roland Garros, quando criança, Senna, né, levantando a nossa bandeira e o Brasil, né, a seleção brasileira, as coisas, os momentos de emoção, a música, quando eu, por vezes, estava, às vezes até a própria propaganda, né, uma propaganda bem feita. Marcava. Como a gente vê, né, a gente já chega no final do ano, a gente já espera o filme do Itaú, com a Fernanda Montenegro, né, com que texto maravilhoso que vai vir, que aquilo emociona. Então, eu falava, poxa, quando eu me emociono, eu chego perto de determinadas conclusões que eu chego depois de X sessões de terapia que eu estou trabalhando um determinado assunto. E bingo, isso aí que eu quero fazer. Eu acredito que emocionar em escala pode promover um mundo melhor, uma sociedade mais saudável. O entretenimento ao vivo é uma forma de emocionar em escala, é mais acessível, é mais lúdico, né? A gente pode falar de toda a cadeia, de toda a sociedade, de A a Z. Tem um isso legado, tem um legado, né, que é a coisa da promove a cultura, promove a identidade, enfim, aproxima as pessoas, quebra preconceitos. Então, eu acho que isso conecta muito com o que você... Com o coração. Dessa época, né? Eu comecei com 16 anos, acho que era 96, se eu não me engano. Terapia, a coisa da vulnerabilidade, a coisa de se emocionar. A gente está falando de um recorte ali de década de 80 a década de 90, onde era sinal de fragilidade. Total. Né? Sobretudo para o homem. Falar do coração, falar da sua vulnerabilidade, falar da que você se emociona, era uma coisa que era frágil, né? E hoje eu fico muito feliz de ver o quanto nós, como sociedade, em certa medida, a gente evoluiu nesse aspecto.
Concordo plenamente. Né? Porque hoje se fala em líder, né, vulnerável, etc., parará, e que é maravilhoso nesse aspecto. Eu acho que quando a gente tira o zoom e olha menos sobre 1, 2 ou 3 anos, e uma década ou outra, mas olha sobre né, a perspectiva histórica mais ampla, é muito bom ver o quanto a gente está evoluindo, né, nesse estilo, né, de liderança. E a gente pode e deve trabalhar isso de forma proposital, com dolo, né? Porque tem que ser doloso, porque a gente, exatamente. muitas vezes a gente se deixa levar, até por uma repetição. No Valor Presente, no terceiro livro, eu uso um termo, eu chamo de bugiganga ideológica, esses fragmentos de informação que a gente recebe de tudo quanto é lado, que às vezes tendem até a virar verdades absolutas. E a gente tem tanta possibilidade hoje de acentuar essa humanização das relações, dos sentimentos, que depende de muito pouco. Apesar de muita gente dizer o contrário, né? Você fala assim, mas a tecnologia é maravilhosa. Quem vive sem? E assim, a tecnologia é maravilhosa. O problema é você. O problema é como você lida com isso, né? Equilíbrio, né? É óbvio, para tudo na vida, né? Tem uma... Você falou da coisa da terapia, da evolução. Tem um autor genial, e ele é um crítico da ideia de progresso, né? Eu não. Eu, como você, acho que a gente vive o melhor tempo de todos os tempos. Mas o John Gray, ele é um grande pensador, e ele escreveu um livro que se chama O Silêncio dos Animais, que é um livraço. E ele abre... É uma crítica ao progresso, né? E ele abre com uma... Primeiro texto que ele tem é um texto de um outro livro maravilhoso, né? Que é do Zero ao Infinito, do Arthur Koestler, que é uma crítica que o Arthur faz. Ele faz uma leitura como se os primatas, os macacos, estivessem olhando para a gente caminhando pela Terra. E aí ele fala que os macacos, tem uma parte do texto, é um texto pequeno, ele fala que os macacos, em filosófica sabedoria, catando pulgas uns nos outros nos galhos das árvores, olham para os primatas, para o homem de Neandertal pela terra, e eles ficam chocados porque eles usam seus porretes para fazer barulho, para destruir coisas que estavam há séculos ali, para comer carne crua. E aí eles pensam, né, diante da sua evolução, os macacos, olham e falam, como que esses caras são evoluídos, né? E aí você vê determinadas... E aí eu faço uma análise passando para a modernidade, para a pós-modernidade, como um otimista, eu olho, caramba, quanta coisa maravilhosa a gente fez. É só um detalhe para a gente não se desumanizar, né? Se eu tenho tanta conveniência hoje de gerar entretenimento para meu filho por conta da tecnologia, por que não separar 20 minutos como ontem, né? E fazer um joguinho de tabuleiro e se divertir, contar piada? Não tem problema você tá na tela, você tá comprando entretenimento por aqui. Beleza, mas separa um tempo para suas relações humanas. Se o telefone é maravilhoso para eu achar de bicicleta, né, como é que eu chego aqui com o mapa, pra gente se falar ali rapidamente, eu posso separar 3 segundos do meu dia de hoje para quando eu estiver descendo e pegando a bicicleta, em vez de eu olhar para a tela, eu olhar para o Francisco, que é o porteiro, que tá substituindo o Rivaldo, e dar o melhor bom dia que eu tenho para ele. Então, é um detalhe, isso exige tão pouco. Mas, Pedrinho, pegando esse gancho, uma curiosidade grande, como é que nós, né, como influenciadores também do mercado, do mundo, das nossas famílias, enfim, dos nossos trabalhos, como é que a gente traz essa humanização para a prática? E aí, do extremo de um mundo corporativo mais tradicional para um mundo corporativo mais orgânico ali, como eu acho que é o nosso, né? O nosso. Como é que a gente provoca nas pessoas que sejam mais, tenham esse olhar e que na prática elas sejam assim, né? Pra gente acho que é muito natural e lá na nossa empresa a gente vê que organicamente as pessoas que têm esse viés, que têm essas sensibilidades, elas estão ali, ficam, outras não, outras saem. Mas como é que a gente provoca isso para que o mundo mude, né? Para que... eu tenho um palpite simplista, assim, ordinário sobre isso. Eu acho que o que nos diz... A gente aprendeu desde pequeno que a pressa é inimiga da perfeição. Mas eu acho que a gente pode evoluir esse pensamento para que a pressa também seja inimiga da humanização. A doença pós-moderna que nos afeta é a pressa. O que nos desumaniza não é a tecnologia, é a pressa. Deixa o sentir. A pressa, primeiro, ela é uma inabilidade. Você não nasceu com ela. Tem gente que jura que nasceu, né? Minha esposa diz, eu nasci com 7 meses, eu sempre fui... Eu falo, olha só, o Bento tem 11 anos, né?
E o Bento nunca é um atleta, faz tudo que tem que fazer. Disciplinado, mas ele nunca tomou banho na hora que eu pedi na vida. Nunca. Nenhuma vez, nesses 11 anos. Eu falei, Bento, tomar banho, e ele tomou. Nunca. Ele nunca escovou o dente na hora que eu pedi. Isso prova de que ele não nasceu com pressa. E aí é legal, porque o Flávio Gicovati, que foi um grandíssimo pensador. Eu amo os conteúdos do Flávio. O Flávio foi um grande psiquiatra. O primeiro cara a falar de felicidade na década de 70, antes da gente conversar sobre isso, de amor, enfim. E o Flávio já nos deixou há uma década quase. E ele dizia que se você tem um pré-adolescente em casa e você pede para ele escovar o dente e ele vai na hora que você pede, no dia seguinte você procura um bom psiquiatra, porque ele não tá bem. E ele explica, o escovar o dente no fim do dia é o corredor da morte. Significa que o dia acabou. Então o que ele faz? Ele estende o máximo que ele pode. Ele protela, né? Ele boicota até eu nunca mais briguei com os meus filhos depois que eu vi esse recorte do Flávio. Mas o importante é não pegue no sono sem escovar o dente. Exatamente. Não é escove o dente agora. Na hora, né? E essa ideia, o mesmo acontece com os idosos. A gente tá no auge da nossa vida, tecnicamente falando, e a gente encontra alguém que tá mais próximo da finitude do que a gente. E essa pessoa tem tempo de brincar com seu filho na rua, de conversar com você na fila do... E aí se você parar tecnicamente pra pensar, você fala, meu Deus, mas como é que ela não tem pressa? A vida dela tá acabando, mas ela consegue entregar... Por quê? Porque a gente não nasce e a gente não morre com pressa. Ou seja, a pressa é uma inabilidade adquirida na pós-modernidade. E a pressa te desconecta do ordinário, do processo. Porque o apressado é um cara que nunca tem o tempo a seu favor. E o gatilho para a felicidade é o sorriso. Quando a gente está com pressa, a gente desenvolve um mau humor crônico. Porque a gente acha que o mundo é culpado pela nossa falta de tempo. E aí a gente ferra todas as relações. E aí pode ter gente que pensa assim, mas tudo bem. Porra, Pedro, você fala da pressa, mas dá para viver num mundo com calma? Claro que não dá. Não dá. Pelo menos pra gente que tá produzindo. Como é que a gente vai experimentar calmaria? Eu vou sair daqui... Já tem... Não dá. Mas mar calmo também não faz bom marinheiro. Então, a minha sugestão é que a adaptação para a pós-modernidade, para que a gente não perca a humanidade, é lidar com a velocidade. A velocidade, ao contrário da pressa, é a arte de fazer o tempo sobrar. O veloz é aquele que conhece muito bem o trajeto, o caminho, ou pelo menos se organizou para o tempo que ele precisa. No homem mais rápido do mundo, o Bolt, ele batia os seus sucessivos recordes entre 9 e 10 segundos. E ele conseguia dividir aqueles 9 segundos em 4 partes para entender que a primeira dele, que era largada, ia ser sempre ruim. Foi assim que ele virou um performático, porque ele tinha tanta explosão muscular, a extraordinariedade que ele tinha, que ele sempre queimava a largada. Então ele teve que aprender a largar pior para aceitar isso para recuperar na fase 2, 3 e 4. Conscientemente. Ou seja, se você consegue dividir 9 segundos para construir a sua carreira, por que a gente não consegue fazer isso em 9 horas? Em 12, em 15, em 24. Então eu gosto dessa tratativa de expurgar a pressa da vida da gente, né? Essa pressa que faz com que a gente ache que a gente não tem... E o mais legal, a nossa humanização, Carlinha, ela não se dá pela quantidade de tempo. Você acha que alguém vai querer ficar escutando a gente falar 4 horas? Não vai. Ninguém quer muito tempo com você, porque você não é tão legal assim. Né? Você precisa de 5 segundos, 10 segundos para entregar o melhor bom dia que você tem. O sorriso que você pode dar, como você, né, recortou da ideia do porteiro, que pode ser com um gari, que pode ser com o seu funcionário, que pode ser com um editor. Então eu fico atento a esse fragmento de tempo, que é aquele que todo mundo tem. 3, 4 segundos que você tem para humanizar as suas relações. Tem uma história muito engraçada, rápida. Na maratona, todo mundo enlouquecido, né? É um mix de emoção com porradaria. Aí, uma hora eu fui numa pessoa que tava muito estressada. Falei, ô fulana... Participante, não? Organizador, trabalhando. Trabalhando na equipe. Ô fulana... Ela, calma que eu falei, não, eu só quero te dar oi. Oi, bom dia. Tá, tô aqui. Chega, faz o teu check-in tipo, aqui, já vem né? Calma, eu só quero te dar oi. Tá, tô aqui. Ai, obrigada. E aí você entregou a humanização que ela precisava. E talvez ela não tivesse o dia inteiro. Porque ela tá foi muito... Eu tenho uma história, na época de Rádio Ibiza, a gente foi convidado pelo Fashion Week, pelo São Paulo Fashion Week, para fazer uma parceria. E a parceria acabou que foi com uma grande
com um grande editorial, que era o pessoal da Vogue. E as meninas ficaram super amigas nossas, e a gente fazia a curadoria musical dos desfiles. Então a gente tinha um editorial, o pessoal da Rádio Biz ia pra lá, enfim. E aí a gente chegava nas manhãs muito cedo, no lounge enorme, e tinha um background do lounge, que era onde a editorial ficava, e a gente tinha uma mesa ali. Aí tem uma história espetacular, porque quando a gente chegava lá, eu chegava lá de manhã cedo e tal, e no primeiro dia eu fui cumprimentar todo mundo, né? E eu não recebi bons cumprimentos. A galera já tava... Nem olha, né? Nem olha. Aí no segundo dia eu cumprimentei de novo, né? Bom, no quinto dia, quando acabou, era o último dia de evento, quarto dia era o último dia de evento, que ficou muito minha amiga, né? Queridíssima, a Milena, ela me chamou no canto e ela falou assim, cara, preciso te falar uma coisa. No primeiro dia que você chegou aqui e você começou a querer dar beijo em todo mundo, né, no editorial, eu queria te matar. Eu falei, que esse carioca tá chegando aqui querendo cumprimentar todo mundo? A gente tá no meio de um trabalho. No segundo dia, eu confesso que sem querer eu fiquei esperando. E aí bom dia foi legal. No terceiro dia eu já falei, não, quando a gente chegar pra dar um bom dia, eu vou dar um bom dia. No quarto dia a gente já tava dando beijo, abraço. E aí aquele fragmento. Claro que o dia foi corrido, é óbvio, não tem romantismo sobre essa história. Editorial dela. Mas é o abraço que você deu na menina, que ela depois falou, caramba. Não, e ela falou isso recentemente. Ela, nossa, aquele dia. É tão bom, né? É um recorte pequeno. E é o que você falou, é tão pititico, simples, né? Qualquer um pode fazer. Pedrinho, a gente já tá chegando aqui perto do nosso fim, e aí a gente caminhando a plateia. Se você pudesse deixar uma mensagem, um pensamento, ou até uma sensação para quem está assistindo a gente agora sobre liderar com o coração, né? O que você pode deixar para deixar a bola quicando aí para quem está quase terminando de ouvir o nosso podcast? Podem ser dois pensamentos, porque um tem a ver com o que eu fiquei pensando aqui do trabalho de vocês, né? A gente ficou conversando muito sobre o processo. Então a segunda dica vai ser sobre o processo, mas a primeira é sobre... Eu acho que a gente tem que construir, todos nós, uma ideia de que a liderança não tem a ver com a hierarquia, nem com cargo, nem com a patente, nem com o título, nem com a indumentária, nem com o número de seguidores que você tem. Porque se você precisa de qualquer um desses itens para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é aquele que entende que, inclusive crianças, né, na liderança de pais que somos, né, você aprende muito cedo que os seus filhos não aprendem com os ouvidos. Não importa o que você fala, eles aprendem com os olhos. Então, a liderança está no teu exemplo, né, na capacidade que você tem de fazer o que você tem que fazer com amor. E não exija um púlpito, um microfone, um espaço como esse para começar a liderar, porque a maior parte do mundo é movida por pessoas que fazem o que tem que fazer. A liderança silenciosa é a grande mola capaz de levar o mundo para um lugar melhor, porque se eu comi um pão hoje na padaria... Ontem eu fui na nutricionista, ela falou que eu consegui minhas metas, e ela falou, você pode comer isso. O pão que eu adoro comer, que eu fui lá na padaria comprar hoje de manhã cedo, é feito sempre por um padeiro que faz o que tem que fazer sem que ninguém veja. Quem abastece a maior parte, né, das gôndolas do supermercado é o cara que pilota o caminhão, porque pilota o gari que limpa a rua, o policial que tá aqui na frente da esquina, tá aqui do outro lado da rua, faz porque tem que fazer. Então, se a maior parte do mundo é movida pela liderança silenciosa, se existe alguém no mosteiro budista ou católico rezando pela humanidade porque acredita que aquela oração dele que tá lá em silêncio, muitas vezes na clausura, pode mudar o mundo, por que você não pode fazer determinadas coisas no silêncio? Então, eu acho que a gente tem que liderar através também do nosso silêncio, fazendo o que tem que fazer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é com relação à ordinariedade, assim, das coisas, porque a gente tá vivendo num mundo onde muita gente diz que a gente tem que fazer muitas coisas que a gente gosta. E a gente tem esse acesso, né? A gente pode comprar muita coisa, né? O que eu acho ótimo. Eu adoro consumo, não tem problema nenhum com ele. Meus filhos não são educados com brinquedos reciclados, né? E, assim, não tem nenhum problema com isso. Mas eu acho que se a gente deposita o nosso ideal de felicidade na capacidade que a gente tem de fazer coisas que a gente gosta, a gente vai estar mais próximo de seres egoístas do que de seres felizes. E aí... tem a ver com o processo que eu falei, muita coragem que vocês têm de fazer o que vocês têm que fazer. Talvez felicidade não é fazer o que gosta, mas é gostar do que faz. Né? Se a gente fosse escolher onde a gente queria estar agora, talvez a gente não escolhesse estar aqui. Vamos fazer o que a gente mais gosta nesse momento. Carlinha, Duda, eu, a gente ia estar fazendo coisas diferentes. Mas a gente pode estar aqui amando estar aqui.
Sem dúvida. Que é o caso, né? Eu posso estar aqui não querendo que essa conversa acabe. E eu acho que dá pra gente fazer com tudo na vida da gente. Então a felicidade é um pouco menos sobre fazer o que gosta e um pouco mais sobre gostar do que faz, no sentido de jogar valor pro ordinário, para aquilo que tá na ordem do dia, para aquilo que você vai ter que fazer independente de quem você for, da quantidade de dinheiro que você tem no banco ou da quantidade de seguidores que você tem nas mídias sociais. Escolha, né? Escolha Se esse você caminho. esteja, faça. Muito bom. Adorei. Adorei. Eu que adorei, Federico. Ficaríamos dias aqui. Muitíssimo obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Foi super rico. Eu acho que é bom quando a gente não precisa se guiar o tempo todo pelo roteiro, né? Pelas perguntas que a gente prepara antes, porque a coisa flui, né? Acho que papo bom é assim. A gente já queria ter esse papo, acho que temos que ter outros, né? Porque aí muito bom, obrigado. Obrigado a vocês, prazer. Obrigado, enorme. Carlinha, pela companhia, pelas perguntas. Obrigado ao time aqui do estúdio. E essa foi a nossa segunda edição do nosso Dream Talks. E em breve tem mais coisa boa, papo bom. Obrigado. Beijo, gente. Obrigado.